Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. E nesse vídeo aqui, muitos assuntos importantes e interessantes aí para você que prescreve o treinamento físico, para você que treina. Por que será que muitos dos exercícios aí acabam aumentando a glicemia do seu cliente? Você é diabético? Tem resistência à insulina? Você tem um cliente diabético? Por que quando ele treina, muitas vezes a glicemia dele sobe? Quais são os tipos de exercícios aí que podem promover esse tipo de reação e por que isso acontece? Em termos de pressão arterial, você vai realizar o treinamento de força com esse seu cliente. Quais são os exercícios aí que podem aumentar mais a pressão arterial dele? Será que exercício com os braços, com as pernas, sentado, deitado, em pé? Tudo isso e muito mais eu vou comentar aqui nesse vídeo aqui para você que treina e para você que prescreve o treinamento físico para essas pessoas, para esses clientes. Não saia daí depois da vinheta. Bom, retornando agora aqui para comentar finalmente aí por que alguns exercícios, alguns tipos de treinamento físico acabam aumentando a glicemia aí do seu cliente. É importante para você que tem um cliente aí diabético, independente se é diabetes tipo 1 ou 2, principalmente tipo 1, que depende aí da insulina. Você ter o glicosímetro aí no seu ambiente de trabalho. Você que vai treinar na sua academia, ter um glicosímetro para poder então, claro, medir a glicemia do seu cliente pré-treino e pós-treino também. E você já deve ter percebido que alguns exercícios acabam aumentando a glicemia do seu cliente. E as pessoas falam, mas Newton, eu vim aqui treinar, eu esperava que aquele exercício diminuísse minha glicemia. Mas dependendo da intensidade do exercício, principalmente da intensidade, a glicemia acaba aumentando. Por quê? Todo exercício muito intenso, para qualquer pessoa, principalmente para o diabético, vai ter esse prejuízo, entre aspas, essa elevação na glicemia. Por quê? Quando você faz um exercício muito intenso, a sua medula adrenal, acaba secretando algumas substâncias num nível mais elevado, por exemplo, a adrenalina. Então, todo esforço intenso, você produz mais, secreta mais adrenalina. E essa adrenalina que você produziu durante um esforço intenso, na bicicleta, nadou muito intensamente, correu muito intensamente, o que acontece? Essa adrenalina num nível mais elevado, ela vai lá na sua musculatura, lá no seu músculo, e vai quebrar muito mais aquele carboidrato que você tem estocado no músculo. Nós temos o carboidrato estocado no músculo na forma de glicogênio. Então, esse glicogênio estocado no seu músculo, ele vai ser triturado, vai ser quebrado intensamente, porque muita adrenalina está chegando lá na musculatura, porque você está fazendo um esforço intenso. Então esse carboidrato, essa glicogenólise, essa quebra do glicogênio vai ser muito mais intensa. Então você vai quebrar muito mais glicogênio, vai liberar muito mais glicose no sangue. E aí quando você terminar o treino e for medir a glicemia muitas vezes está até mais elevada que pré-treino, antes de você começar o exercício físico. Então tome muito cuidado em fazer treinamento muito intenso com o seu cliente diabético ou que tenha resistência à insulina, porque certamente a glicemia dele no final do treino vai estar mais elevada que no começo do treino. Então esses níveis hormonais, esses níveis de catecolaminas, que são, por exemplo, a adrenalina, vai estar muito mais elevada aí durante um treino mais intenso. Então, tome muito cuidado também, muitas vezes o indivíduo diabético, cliente diabético, também pode ser hipertenso. Mas mesmo que ele não seja hipertenso, tem as variáveis pressóricas, as variáveis de pressão arterial durante o treinamento físico. Por exemplo, o treinamento de força, o treinamento resistido, os exercícios que você vai fazer lá na sala de musculação. Então, tomar muito cuidado aí em termos de grupos musculares, exercícios com os braços ou com as pernas. Então, por exemplo, você tem lá um cliente que vai fazer um exercício moderado, a uns 50% da sua carga máxima, por exemplo, no supino. E depois ele vai fazer um exercício físico no leg press, também um
exercício moderado, numa intensidade moderada, 50% da carga máxima. Então olha que interessante, meus amigos aqui, que treinam ou que prescreve o treinamento físico na sala de musculação, treinamento de força. Um treino moderado no supino, um treino moderado no leg press, por exemplo. Então supino, claro, mais braços, leg press, claro, mais pernas. Será que vão existir diferenças aí hemodinâmicas, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, quando você compara, por exemplo, membros superiores com membros inferiores, supino e leg press, sempre no mesmo percentual de intensidade, tudo bem? Cargas, no caso aqui, moderadas, 50%, né, do seu máximo. Então, claro que vai existir diferença. Quando você estiver treinando a 50% aí do seu máximo no supino, a pressão arterial vai subir mais que 50% com as pernas no leg press. Então, novamente, 50% do seu máximo no supino, a pressão arterial sobe mais do que 50% no leg press. E é isso que acontece em qualquer outro equipamento na sala de musculação, comparando braços e pernas. Sempre a comparação tem que ser no mesmo percentual da carga máxima. Claro, cargas absolutas diferentes, mas cargas percentuais semelhantes. Então, por que a pressão arterial sobe mais no supino do que no leg press? Porque a área vascular, a área solicitada de braços é muito menor que a área vascular, em termos de artérias, de vasos, comparado com as pernas. Então você tem uma área mais restrita, uma área menor nos braços. Acaba, entre aspas, congestionando o sistema. Você sobrecarrega hemodinamicamente aí a sua pressão, porque você só tem os braços, uma área pequena para o sangue estar circulando, acaba congestionando. Quando você tem as pernas, você tem uma área vascular muito maior, então tem mais espaço para o sangue estar se distribuindo. Então a pressão sobe nas pernas, mas acaba subindo menos. Então olha que interessante, quando você tem um cliente que está conhecendo, está começando, é importante sempre começar com exercícios, né, de adaptação muscular, né, melhora da técnica do movimento, a respiração, que é importante, mas começar com grandes grupos musculares, isso é de fundamental importância. Menores grupos musculares, geralmente a pressão acaba subindo mais. Tudo bem? E no caso aí da frequência cardíaca, então no leg press a frequência cardíaca acaba subindo mais do que no supino. Por quê? Leg press envolve pernas, membros inferiores, então são grandes grupos musculares. Todas as vezes que você estiver movimentando grandes grupos musculares, geralmente a frequência cardíaca vai subir mais comparado com o mesmo percentual de carga comparado com os braços, no mesmo, por exemplo, 50% do seu máximo. Então sempre nas pernas, na mesma intensidade percentual, a frequência cardíaca vai subir sempre mais comparado com os braços. Então esteja ciente dessas informações, né, de braços e pernas, membros superiores e inferiores, supino e leg press, por exemplo. Essas variações aí hemodinâmicas que acontecem, né, no treinamento físico. Isso é importante para o diabético, glicemia, e é importante para o diabético, para o hipertenso e para qualquer cliente, mesmo sendo saudável, normotenso, né, pressão normal, saber que ele vai ter uma resposta maior no supino, em termos de pressão, comparado com o leg press. Se você está curtindo esse vídeo, clique no curtir e compartilhe com mais pessoas aí esse vídeo. E também se inscreva aqui no canal Área de Treino. Por quê? Para você ser avisado aí dos próximos vídeos, não perder nenhum conteúdo aqui gratuito, com muitas informações para você aprimorar a fisiologia do exercício, seu treinamento físico, e você também que não é da área da fisiologia, mas que treina, né, sob a orientação de um profissional da área, para estar ciente dessas informações. Uma questão também muito importante para comentar, né, além da técnica do movimento, que é importante você saber realizar, em que momento eu devo inspirar, em que momento eu devo expirar durante o trabalho de força. Independente da intensidade que você vai realizar o seu trabalho, o seu treinamento físico, mas principalmente em treinos mais intensos, é muito importante que você esteja ciente dessa informação que eu vou comentar agora. Você deve expirar, você deve soltar o ar sempre no momento da fase concêntrica do movimento. O que seria a fase concêntrica do movimento? É a fase que você está vencendo a resistência.
Então você está levantando aquela mesa, você está vencendo a resistência, levantando uma carga. Por exemplo, eu estou fazendo flexão dos cotovelos, né, exigindo do meu bíceps aqui, da articulação do cotovelo, por exemplo, numa rosca concentrada, flexão dos cotovelos. No momento que eu estiver vencendo a resistência, essa é a fase concêntrica. Então nessa fase eu devo expirar, eu devo soltar o ar. Leg press, eu vou estender os joelhos, vou estender a articulação dos joelhos, vou vencer a resistência, estou empurrando ali a plataforma no leg press. Nesse momento eu devo expirar. Tudo bem? E qualquer outro exercício que você possa imaginar, sempre no momento de vencer a resistência, você deve expirar. Tudo bem? Mas por que, Newton? Porque a sobrecarga do coração, a sobrecarga cardiovascular, acaba se tornando menor. Então isso é muito importante em qualquer exercício, né? Você deve expirar no momento que você estiver vencendo a resistência. Por exemplo, no abdominal, no famoso reto abdominal, quando você eleva o tronco, você está vencendo a resistência, suportando o seu peso para fazer o abdominal, você deve expirar. Então, em qualquer exercício, eu citei alguns exemplos aqui nesse vídeo, em qualquer exercício que você estiver vencendo a resistência, o ideal é você expirar. Com isso, a pressão intrapulmonar, a sobrecarga cardiovascular acaba se tornando menor. Então isso é muito importante, principalmente em exercícios mais intensos. Mas já procure adaptar o seu exercício, a sua técnica de movimento, ou então a orientação para o seu cliente, para ele já se acostumar desde os primeiros treinos, mesmo em exercícios mais fáceis, intensidade mais baixa, mais leve, que ele vai se adaptando, vai acostumando aí em expirar sempre na fase concêntrica do movimento. Seu coração vai agradecer. Tudo bem? Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.